Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação Aberta do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, a gente fala sobre tecnologia, transformação digital, sustentabilidade também, e hoje o papo é sobre isso. Eu vou conversar com a Fabiana Erani, que é superintendente de ESG do Banco Alfa, né? Uma honra receber a Fabiana aqui. Ela passou 12 anos no jurídico do banco, porque ela tem uma formação muito curiosa. Ela é, ao mesmo tempo, advogada e engenheira. É uma formação bastante curiosa que dá um tom muito especial à carreira da Fabiana. Ela também atuou na área de compliance, uma mulher super profissional, mãe de 2 filhos. Fabiana, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Cláudio, obrigada. A honra é minha, né, de estar nesse bate-papo aqui com você, nesse programa já icônico. É isso aí, conduzido por você. Muito bem, muito obrigada, Cláudio. Obrigado, Fabi. Olha, eu estou aqui tomando a liberdade de chamar você de Fabi, porque nós somos colegas também de trabalho. E a primeira questão que eu quero saber de você é o seguinte: bom, ESG, tema quentíssimo, atualíssimo em todo o mundo, em todas as empresas, na sociedade, a questão socioambiental e de governança das organizações, e você está à frente dessa forma de atuação da organização. Quais são os desafios que você enxerga especificamente para o Banco Alfa diante de temas tão sensíveis para a sociedade? Cláudio, os desafios são muitos, né? O tema é um tema relevante, o Alfa, graças a Deus, está tratando desse tema de uma forma muito bacana, muito interessante, e trazendo esse desafio para dentro do conglomerado de uma forma bem capilarizada, né? Então, assim, é um desafio grande, é um desafio meu também, a minha própria história é entrelaçada com a do Alfa, né? A minha jornada de ESG começou junto com a do Alfa, né? O Alfa tinha essas atividades e ações esparçadas ao longo dos anos, e a gente, de alguns tempo para cá, né, a gente, de fato, concentrou isso num propósito único, e eu acho que está sendo brilhantemente conduzido por todos. Eu falo por todos porque não sou eu, né? A própria forma como o Alfa estruturou a gestão de sustentabilidade demonstra como é relevante que esse tema, de fato, permeie toda a rede, né, toda a companhia, né? Então, a gente trouxe pessoas de diferentes níveis, diferentes níveis hierárquicos, diferentes setores, trazendo toda essa expertise que o Alfa já tem, né? Tem pessoas de gabarito muito alto, e a gente trouxe isso para dentro da estrutura de ESG, para tratar dentro dessa estratégia, né, comum, desse propósito comum, né? Perfeito. Agora, assim, uma coisa interessante para esclarecer ao público: quando a gente fala Banco Alfa, ele é uma das empresas, provavelmente a empresa líder, digamos assim, do conglomerado. Mas que tipos de empresas nós temos aí dentro do conglomerado que fossem interessantes para que o nosso ouvinte, o nosso espectador compreendesse o tamanho e o alcance da organização, né? O Banco Alfa é uma instituição de quase 100 anos, né? Data lá do Banco da Lavoura, né? Sua origem vem lá do Banco da Lavoura, né? E ela, de fato, é composta por inúmeros nichos, né? A gente tem uma parte do conglomerado financeiro, né? Então, nós temos banco, corretora, empresa de leasing financeira,
e temos as empresas não financeiras que atuam em diversos setores, né? Temos a Labasca, Águas Prata, Transamérica, diversos ramos. E eu sempre brinco, né, que a trajetória no Alfa é sempre um aprendizado para todo mundo, porque monotonia a gente não tem, a gente vê problemas de diversas áreas e soluções de diversas áreas e de diversos setores, né? Então, de fato, são quase 100 anos de muita solidez, né, de muita experiência, né, e isso a gente está vendo traduzido hoje nas ações que a gente está levando para frente, né. Agora, mas além do conglomerado financeiro, que outras organizações têm e que podem ter, assim, até impactos, por exemplo, mais ambientais? A gente tem um ícone de sustentabilidade, que é a Agropalma, né, que é uma empresa produtora de óleo de palma, sediada no Belém, e cuja refinaria também tem uma parte da refinaria aqui em São Paulo, em Limeira, que tem um trabalho belíssimo, né, na área de sustentabilidade, referência mundial, né, e para a gente a cenourinha, né, é onde a gente quer chegar, né, nós como instituição financeira, o conglomerado todo, tem como inspiração a própria Agropalma, né, então... Sim. Mas e qual é o que é que distingue, assim, digamos, essa qualidade de compromisso ambiental da Agropalma? Você poderia detalhar um pouco melhor? Claro. A Agropalma é uma empresa com várias certificações, a própria forma, porque a gente fala hoje de impacto socioambiental e a gente tem uma tendência a pensar muito no ambiental e pouco no social, né? E o trabalho social que a Agropalma tem feito lá é de uma importância extrema, né? Ali tem comunidades pequenas e os pequenos produtores o impacto que a Agropalma teve ali na região para a comunidade, para esses produtores, é uma coisa belíssima, né? Então, os relatos são inúmeros, eu tive há pouco tempo lá, de como a qualidade de vida mudou, né? E de como é importante toda aquela atuação dela na região, né? Seja a estrutura que ela dá, a estrutura de estradas, você vê, acontece algum acidente ali, não é nem a prefeitura local que vai cuidar, é a Agropalma, né? Então, assim, é um belíssimo trabalho de atuação ali, né, no entorno, que, assim, vale a pena conhecer, né? Ela realmente se destaca, né? Seja escolar, tem toda uma estrutura para a comunidade, né, de escola, de atendimento médico e a própria o giro econômico, né? As comunidades estão ali crescendo ali dentro e tendo agora uma qualidade de vida melhor por conta, né, da Agropalma. Muito interessante. Fabiana, agora, eu sei que além de, por exemplo, da Agropalma, e dentro do conglomerado temos empresas de água mineral, alimentícia, como sorvete, a área de hospitalidade, turismo, enfim, tem um monte de outras atividades, também áreas de varejo, de materiais de construção, decoração, ou seja, é um mundo, muita gente empregada na organização, portanto, a dimensão social interna já em si já é bastante intensa e com os impactos sociais também decorrentes diretamente das atividades empresariais. Do mesmo modo, também temos as questões ambientais, que eu acho que você exemplificou bem com o papel da Agropalma aí. Eu imagino que você está falando principalmente da área do Pará, né? Não apenas do escritório em São Paulo, da área, digamos, da unidade de São Paulo, mas no Pará. Toda essa questão. Agora, imagina o seguinte, como é que vocês que estiveram à frente desse projeto de estruturar as atividades da ESG no conglomerado financeiro, particularmente, como é que vocês estruturaram essa ação? Vocês fizeram isso por frentes? Eu sei que tem uma questão dos pilares, você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que vocês estruturaram isso? Claro.
A gente escolheu alguns, a gente criou, né, na verdade, 5 pilares norteadores, né, da nossa atuação aí no Alfa. E, como eu disse, são pilares que estão trazendo iniciativas realmente brilhantes, né? E não poderia ser diferente, como eu disse, pela própria estrutura do Alfa, né? Pela própria capacidade das pessoas, né? E pela forma como a gente compôs, né? São públicos diversos, públicos de vários setores, e isso só agrega para a gente ter, de fato, iniciativas interessantes, né? Então, a gente tem um primeiro pilar, que é o pilar que a gente chama de aceleração de ONGs, que é um pilar que tem algumas iniciativas bem bacanas na área social, ele reflete a nossa responsabilidade social, né? Então, a gente começou trabalhando ali com uma facilitadora chamada Fomenta, até na época, agora vamos repetir esse processo, que é a ajuda aos desafios dessas instituições, né? As ONGs, por muitas vezes, têm muita boa intenção, né? Sempre parte de uma boa intenção, e não tem, às vezes, a capacidade técnica, né? O público necessário para poder ajudar a desenvolver de uma forma mais adequada, né? Então, a gente, dentro desse pilar, a gente começou a fazer esse trabalho, que é muito bacana, com algumas ONGs, e as pessoas do Alfa se candidataram, se voluntariaram para poder tratar desses desafios, né, e desenvolver alguma questão que aquela determinada instituição precisava. Então, é um pilar que é visto com muito carinho dentro do banco pelo próprio caráter dele, né. A gente tem um segundo pilar, que é o pilar de diversidade e inclusão, e que tem a sua atuação focada aí em grupos de trabalho separados, em 4 grupos de trabalho, na verdade, 4 grandes grupos, focados aí em temas relacionados a gênero, a etnia, as pessoas com deficiências e a orientação sexual, né? Então, é um trabalho muito bacana de conscientização, de aculturamento. É um pilar também que está, assim, bastante, uma atuação bastante forte, né, e de conscientização e aculturamento, né. Temos um terceiro pilar que atua aí no âmbito do Colab, né, que é o nosso hub, né, que promove negócios dentro do ecossistema de inovação, e ali ele já traz dentro desse ecossistema os próprios valores que a gente está trazendo dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, né? Então, já traz ali, a gente já exige requisitos, já exige políticas claras de impacto, né, social ou ambiental, e de governança, né, uma governança adequada. Então, o pilar, esse foi o pilar 3, né? O pilar 4, ele tem um olhar voltado para as iniciativas globais, as iniciativas que estão acontecendo e trazendo isso para dentro do nosso universo, né? Transformando aí a nossa atuação, traduzindo isso em compromissos que vão nortear a nossa atuação, na verdade, né? Como foi, por exemplo, o caso da coalizão, o Alfa aderiu à coalizão Brasil Clima e Agricultura. Então, tem toda uma questão de desmatamento que a gente está atuando fortemente na nossa cadeia aí de suprimentos. Então, a gente chama esse pilar de engajamento institucional e compromissos, que é, de fato, como eu disse, aonde vai onde a nossa atuação vai ser trilhada efetivamente, né? O nosso propósito vai seguir o que for deliberado e determinado através desse pilar, né? E sempre com o objetivo único do nosso propósito, da nossa estratégia de sustentabilidade, né? E, por fim, a gente tem o pilar de produtos, né, que é um pilar aí de negócios específicos, né, do business do banco, e esse pilar, ele traz a confecção desses produtos, né, os serviços e os produtos do banco, sempre muito bem pensados e elaborados com essa consciência, né, sustentável, essa consciência de que a gente tem que ter como mercado financeiro, né, do papel dele
na transição para essa economia mais sustentável, né? Então, a gente tem pessoas aí de inúmeros setores de negócios do banco sempre pensando e trabalhando para produzir, para entregar isso para os nossos clientes, né? Muito legal, muito legal. Isso dá uma ideia da dimensão do projeto, acho que traz para publica isso socialmente, nessa oportunidade desse papo aqui, o tamanho do empreendimento, né, que está em volta, e que, para mim, fica assim, destacada essa questão da mobilização e engajamento dos integrantes do Alfa nesse movimento, né? A gente vai aqui, Fabi, para um rápido intervalo, aqui pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Colab Trends está de volta. Hoje eu estou conversando com a Fabiana Erani, que é superintendente de ESG do conglomerado financeiro Alfa, mas tem uma visão de todo o conglomerado. Fabiana, eu acho que antes do intervalo, na primeira parte, você deu uma aula aqui para a gente do panorama da estruturação das ações de ESG dentro do conglomerado. 5 pilares, uma coisa bem abrangente, envolve cuidado com os produtos. Eu imagino, por exemplo, para um conglomerado financeiro, o cuidado de investir em empreendimentos que têm impacto social e ambiental. Na área de inovação, que eu conheço bem, a mesma coisa, né? Regras de impacto social, a gente tem um cluster lá só com startups nessa área. Isso dá uma visão muito legal. Eu gostei muito desse panorama mesmo que você trouxe para a gente. Agora, eu queria mudar um pouquinho o papo da gente, porque ontem foi o Dia da Mulher, né? E você é a superintendente, ou seja, você, além de ser uma executiva de alto nível, né, de uma organização tradicional brasileira, você também está empenhada num desafio que é novo, né? Não é algo que se faz há 50 anos. Tem metodologias novas e coisas novas, portanto, tem que quebrar paradigmas. Enfim, eu quero trazer esse cenário para cá. Mulher, quebra de paradigmas, uma formação sólida, profissional, seu papel, família, filhos, tudo isso está em jogo para mim também, né? Sou homem, tenho filhos e toda essa dinâmica. Como é que você vê o lugar da mulher hoje no mundo profissional brasileiro? Bom, uma ótima pergunta, Cláudia. Bom, eu tenho, assim, muita consciência do papel que eu pretendo cumprir, né? Querendo dizer, eu tenho um exemplo muito forte, muito vivo para mim, perto de mim, que é minha avó, já falecida, mas eu venho de uma família de engenheiros e a minha avó foi a terceira mulher a se formar em engenharia. Imagina, um universo marcadamente masculino, e cumpriu seu papel brilhantemente, todos eles, inclusive na criação dos filhos, né? Ocupou lugares aí de destaque, de chefia, cargos de chefia, teve uma vida nesse sentido, né, em todos os sentidos, na verdade, brilhante. Não tem nem a pretensão de chegar onde ela chegou. A questão é que eu tenho essa inspiração e, às vezes, a gente não tem, as mulheres, em geral, não têm essa inspiração dentro da própria empresa, né? Você vê, os próprios números falam por si, né? A quantidade de mulheres em cargos de liderança é ínfimo, né? E, normalmente, essas pessoas que chegaram lá, essas mulheres que chegaram lá, elas replicam um modelo masculino, né? Ao invés de trazer tudo aquilo que a mulher tem para oferecer, que é muita coisa. Então, assim, a mulher assim, ela traz a sensibilidade, ela traz
esse poder agregador, traz a paixão na discussão. Não estou querendo dizer, não estou, né, falando que todas são assim, que homem é assado, não é isso, mas eu acho que é aí que está a beleza da diversidade, você trazer esses dois pontos de vista, esses dois olhares para uma discussão, só tem a ganhar, né? Eu não vejo como uma empresa crescer em inovação sem ter esse olhar misto, esse olhar, esses vários olhares, né? Essas várias formas de lidar. Eu acho que mulher para gestão de pessoas, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Dada a forma, a sensibilidade, é de fato a sensibilidade que tem a mais, né? Eu acho que está nela. Mas, e eu tenho para mim, assim, sem querer ser simplista, né? E sem parecer um clichê, mas está na gente, a gente precisa, de fato, dar o primeiro passo. Eu acho que quando a gente se coloca, a gente tem que trazer um pouco daquilo que a mulher tem no âmbito pessoal para o profissional, né? Porque normalmente dentro de casa a mulher manda e desmanda, né? Toma rédea, a gente tem que ter um pouco do protagonismo, né? E traduzir isso no âmbito profissional, né? É claro que a gente vai encontrar inúmeros obstáculos e pessoas que não são sensíveis aos próprios papéis, inúmeros papéis que as mulheres cumprem, né? Mas eu acho que você, quando muda a sua atitude, quando você se coloca, né, de uma forma diferente, a própria reação do outro em relação a você muda também, né? Então, assim, a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia, mas a gente vai dar um passo. Então, eu acho que a gente tem que começar assim, né? Muito legal, né? Fabiana, olha só, estou lembrando aqui ao vivo, a partir do seu depoimento, de uma coisa muito, muito importante para mim. A minha avó materna, foi também a primeira funcionária do extinto Banco Econômico, na Bahia. Eu calculo que isso deve ter acontecido no final dos anos 40, início dos anos 50. É uma história familiar que eu particularmente prezo muito, e talvez tenha sido, de alguma forma, porque ela foi uma pessoa que me influenciou bastante, um certo vetor para mim de escolha profissional, porque, como você, eu sou engenheiro, e derivei, digamos, por escolha, para uma profissão que, claro que a engenharia também tem as suas sensibilidades, mas que coloca a palavra sensibilidade no balcão de uma forma mais escancarada, que é a comunicação, né? Que tem algo que parece mais intangível, que parece mais intuitivo. É interessante isso. Talvez isso, não sei dizer, talvez seja uma marca mais feminina, né, que acaba nos influenciando para trabalhar nesse registro da intuição, da sensibilidade, da percepção, de mensagens que estão no ar, são tangíveis, mas que precisa de uma antena diferente, né, Fabiana? É isso aí. Legal isso de você. Não sei se eu estou falando de clichês do feminino, do masculino, não sou especialista nisso, eu não entendo muito, mas é muito bom ouvir você, porque me trouxe essa lembrança. Essa recordação. Agora, veja, ao mesmo tempo, o Alfa, embora seja uma instituição centenária, eu tenho a sorte de, eventualmente, ir ao prédio, à sede, né? Não sou funcionário, mas tenho essa proximidade com a organização. É uma organização jovem, né? Como é o perfil hoje do banco, né? Que tipo de população se tem? Eu imagino que tem muitas mulheres, né? E tem uma variedade, uma grande diversidade no quadro de funcionários, né? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Claro. Aliás, é um trabalho que está sendo conduzido no nosso pilar de diversidade e inclusão, e é bem interessante, porque nossa primeira iniciativa foi, de fato, mapear isso, né? Falei, qual é o nosso público, né?
Então, a gente, de fato, tem mais mulheres do que homens dentro do banco. A gente tem um público jovem, sim, tem quase, um pouquinho a mais em cargos, normalmente até a gerência. E aí acontece o que acontece normalmente em empresas em geral. Quando você vai para a alta gerência, a gente já não tem tanta representatividade, né? O mesmo ocorre, né, em diretoria e conselho. Então, assim, a gente tem trabalhado, aliás, a nossa cabeça aí, nossa head do Pilar 2 é a Camila, é uma mulher diretora, nossa representante diretora, que também está conduzindo esses trabalhos assim de uma forma belíssima. E a nossa representante, a nossa inspiração, né? Então, de fato, foi um primeiro trabalho que a gente fez, foi mapear isso para a gente conseguir traduzir o próprio trabalho de aculturamento dentro do banco para atingir esse público, né? Entender atingir os nossos objetivos, entender o que se quer e aonde a gente quer chegar através do mapeamento das pessoas, né? Então, é um trabalho que a gente está conduzindo no Pilar 2. Muito legal, muito legal. Fabiana, assim, como é que você enxerga, assim, quase que uma obrigação, né? Nós temos aqui o programa Trends, tendências em inglês. E aí o desafio para você e a gente fechar o nosso papo gostoso aqui com isso. Você arriscaria não sei se é um palpite, mas qual é a sua intuição do futuro de ESG? Algo que veio para ficar? Ele vai se tornar uma voz tão corrente? E já que falei de corrente, vai ser tão transparente quanto a energia elétrica que a gente está usando aqui, e a gente não está falando dela, porque só vai falar quando faltar, né? Mas você acha que esse vai ser um tema que, no fim das contas, ele vai se misturar e não vai ter mais o destaque, porque vai estar todo mundo preocupado com essas questões naturalmente? Eu não sei nem se é mais preocupado, naturalmente vamos ser mais diversos, mais inclusivos, mais cuidadosos com o ambiente. O que é que você acha que vai acontecer aí num futuro breve? É isso aí, Cláudia, adorei a sua metáfora, inclusive, com a energia elétrica. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, não existe mais você não prestar atenção para esses valores, né? Não trazer, é uma demanda de fora, se você, empresa, não se adaptar a essa nova realidade, você não vai sobreviver, sim, tão simples quanto isso, né? Então, de fato, eu acho que daqui para frente esse tema ele vai estar, de fato, tão intrínseco na empresa que provavelmente não vai estar tão em voga. É essa a questão, ele vai estar bem permeado dentro das instituições. Não vejo como ser diferente, Cláudio. Sim, legal. Fabiana, muito obrigado. Parabéns pelo seu dia, parabéns atrasado, foi ontem. Parabéns pelo seu dia. Para mim, assim, é um motivo de orgulho compartilhar algum tempo com profissionais como você e outros do Alfa, mas, assim, especialmente hoje, né, nessa semana, para mim é uma grande alegria ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Cláudio? Sempre muito bom bater um papo com você. Collab Trends chega ao final. Hoje eu bati um papo sobre ESG, tema super importante, crítico até para a sociedade, para as empresas, com a Fabiana Erani, que é superintendente de ESG do conglomerado financeiro Alfa. Então você já sabe, se inscreva em nossos canais, no Spotify ou no YouTube. Bom, nos acompanhe, dê o seu like se você gostou e fique com a gente aqui na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.